Tende compaixão de mim, Senhor. Clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia por aqueles que vos invocam. 22º domingo do tempo comum. Hoje é dia 3 de setembro. Estamos na reta final já do ano 2023. Setembro, a Igreja reserva para a Bíblia, a Sagrada Escritura, celebrada neste mês, o mês da Bíblia. Programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto de Ibirama. Estamos aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, mais uma vez com o nosso encontro dominical. No encontro com Jesus, somos atraídos para a missão de testemunhá-lo, renunciando a tudo o que nos impede de segui-lo com fidelidade. Ele transforma nosso pensar e agir e nos ensina que ganhamos a vida quando a pomos a serviço do seu Evangelho. Que a palavra de Deus, a qual dedicamos um carinho especial neste mês de setembro, ilumine nosso caminho de discípulos do Senhor Jesus. Iniciando o programa, a gente vai fazer a oração do ano vocacional 2023. O ano vocacional só vai terminar dia 26 de novembro, Então ainda temos um tempinho aí para meditarmos sobre as vocações e nos esforçarmos na oração para pedir vocações aqui, principalmente na nossa paróquia. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E o programa Minutos do Evangelho traz neste domingo, Momento com Maria, vamos falar de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. O dia de Nossa Senhora Desatadora dos Nós foi dia 15 de agosto, E a gente vai lembrar hoje um pouquinho dessa devoção mariana. Os santos da Santa Igreja, dessa semana que passou, tivemos aí exemplos de vida muito profundos, nessa Semana dos Santos. Com a palavra à Igreja, hoje a gente vai reprisar o agradecimento do CPC da Igreja Bom Jesus, do bairro Bela Vista Progresso. O Aurélio, coordenador lá do CPC, veio aqui, fez os agradecimentos e vai reprisar. É sempre bom a gente colocar esses agradecimentos que as lideranças vêm fazer, das promoções, eventos que eles realizam. É muito legal isso. Evangelho de São Mateus de hoje, da liturgia de hoje, estaremos trazendo também a agenda da nossa paróquia com os compromissos, algumas músicas religiosas que a gente sempre traz, um pouquinho do conhecimento da fé e da tradição da nossa Santa Igreja. Tudo isso vai ter hoje, programa Minutos do Evangelho. Nos acompanhe por essa mais de uma hora aí de programa. E já ficamos aí com uma música religiosa, muito bonito, Alma de Cristo. A gente traz sempre ela, nós temos 3 versões, Temos em espanhol, em latim e também no português, Alma de Cristo. É muito bonita essa música e a letra é muito tocante. Ouvimos então. Um momento com Maria. Estamos aqui já, na presença, a gente tem uma imagem, colocamos aqui, da devoção mariana que a gente vai falar hoje. Nossa Senhora Desatadora
dos nós, contar um pouquinho como se originou, né, então, essa vocação mariana. Nossa Senhora Desatadora dos Nós é um dos títulos que os fiéis deram à Virgem Maria com toda a fé e carinho. Esse título, em especial, originou-se na Alemanha, por volta do ano de 1700. Naquele tempo, o pároco da capela de St. Peter, na cidade de Augsburg, encomendou um quadro de Nossa Senhora ao pintor Johann Schmittenthaler. O pintor era um cristão fervoroso e conhecedor profundo de textos dos padres da igreja. Por isso, antes de pintar o quadro, ele foi buscar inspiração nas palavras de Santo Irineu, bispo de Lyon, que viveu no século III. Ele encontrou um texto-chave que dizia: Eva atou o nó da desgraça para o gênero humano. Maria, por sua obediência, desatou. Por causa dessas palavras inspiradas de Santo Irineu, Johann concebeu um quadro onde Nossa Senhora é representada como a Imaculada Conceição e aparece entre o céu e a terra. Acima dela, o Espírito Santo derrama suas luzes. Em sua cabeça tem 12 estrelas, lembrando o texto do Apocalipse. Do lado esquerdo da Virgem, um anjo aparece e entrega-lhe uma fita com nós grandes e pequenos, separados e juntos. Estes nós simbolizam o pecado original e nossos pecados cotidianos. Esses pecados nos causam problemas, nos levam para longe de Deus e nos impedem que a graça de Deus frutifique em nossas vidas. Do lado direito das mãos de Maria, a fita aparece sem nós e desce lisa até as mãos de outro anjo, mostrando que Maria está desatando os nós. Simboliza a vida nova mergulhada em Deus e na sua misericórdia, e o poder libertador das mãos de Maria. Na parte de baixo da Virgem Maria há um anjo, um homem e um cachorro, dirigindo-se a uma igreja. Este simbolismo parece ser uma referência ao livro de Tobias. No livro, Tobias enfrenta uma longa e penosa viagem, procurando a cura de seu pai, que ficara cego. Na viagem, ele conhece Sara, que já tinha sido casada 7 vezes, mas sempre na noite de núpcias, seus maridos morriam por causa de um demônio. O belíssimo quadro de Nossa Senhora Desatadora dos Nós rapidamente se tornou objeto de devoção e culto, primeiramente em Augsburgo. Logo, notícias de graças sobre graças recebidas através da oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós se espalhou. Então, a devoção se espalhou pelo mundo. E onde quer que se leve a devoção, as graças acontecem. Nossa Senhora desata os nós da vida das pessoas, trazendo liberdade, realização e felicidade. A novena infalível de Nossa Senhora Desatadora dos Nós se espalhou pelo mundo inteiro. São milhares de graças alcançadas através desta oração poderosa. Desde que o quadro foi colocado na capela de Augsburgo, Nossa Senhora Desatadora dos Nós é invocada como a mãe que desata os nós do pecado e dos problemas que nos prendem. O quadro está lá até hoje e a capela é cuidada pelos jesuítas. Deu para a gente dar uma pincelada aí, né, no porquê dessa devoção, né, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né? É uma oração muito forte que se faz a Maria, né, a Nossa Senhora, a Mãe Santíssima, a Virgem Imaculada, como tantas outras também que são muito fortes e poderosas. Invocando o nome de Maria, seja sobre qualquer devoção, né, e fazendo as orações com fé e dedicação, certeza Nossa Senhora nos atende sim, né, independentemente da invocação que se faça. A oração a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, para encerrar o quadro, então, Momento com Maria de hoje. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho. Como nós que se desfazem e se tornam
uma fita reta do amor do Pai. Desatai, Virgem e Mãe, santa e admirável, todos os nós que criamos por vontade própria, e todos os nós que impedem o nosso caminho. Lançai vossos olhos de luz sobre eles, para que todos os nós se desatem, e para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E até o próximo quadro Momento com Maria. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 28 de agosto a 3 de setembro. Começamos por segunda-feira, 28 de agosto, foi dia de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. Agostinho nasceu no dia 13 de novembro do ano de 354, em Tagaste, na África. Foi educado à fé católica pela sua mãe, Santa Mônica, mas não seguiu seu exemplo. Adolescente vivaz, perspicaz e exuberante, dedicou-se ao estudo da retórica e o seu resultado foi excelente. Amava a vida e seus prazeres, cultivava amizades, teve paixões amorosas, adorava o teatro, buscava divertimentos e distrações. Começou a sua busca pela Bíblia, mas, acostumado com textos retumbantes, achou grosseira e ilógica, então aproximou-se da heresia do maniqueísmo. Sua ambição foi saciada, mas seu coração não. Para aperfeiçoar as suas artes oratórias, começou a seguir os sermões do Santo Bispo Ambrósio. Queria entender suas capacidades dialéticas. Foi batizado por Santo Ambrósio na noite de 24 ou 25 de abril do ano de 387. Desejoso de regressar à África, partiu para Roma, a fim de embarcar no porto de Ostia. Ali faleceu sua mãe, Santa Mônica. Ciente de ter que viver voltado para Deus, estudando e meditando as Escrituras, compreendeu que era chamado para algo mais. Acabou sucedendo Valério e tornou-se bispo de Hipona. Bem resumidinho, né? Mas a história de Santo Agostinho é muito bonita, e também de Santa Mônica. Na terça-feira, dia 29 de agosto, dia do martírio de São João Batista, o mártir da verdade. A memória do martírio de São João Batista associa-se à solenidade da sua natividade, que se celebra em 24 de junho. João era primo de Jesus, concebido de modo tardio por Zacarias e Isabel, ambos descendentes de famílias sacerdotais. Seu nascimento é colocado cerca de 6 meses antes daquele de Cristo, segundo o episódio evangélico da visita de Maria e Isabel. A causa principal do martírio de São João foi uma mulher, Herodíades, atual esposa de Herodes Antipas, ex-esposa do seu irmão de criação. João foi preso por ter denunciado este casamento que era considerado ilegal. Algum tempo depois do pedido de Salomé, o carrasco trazia a cabeça do profeta em um prato, entregando-a para a moça e para sua maldosa mãe, Herodíades. Batista morreu como mártir, não um mártir da fé, porque não lhe pediram para renegá-la, mas um mártir da verdade. Ele era um homem justo e santo, condenado à morte por sua liberdade de expressão e fidelidade ao seu mandato. João foi um mártir que sempre deixou espaço na sua vida, cada vez mais, para dar lugar ao Messias. Muito bonito. Na quarta-feira, 30 de agosto, dia de São Cesário de Arles. Cesário nasceu na França em 470. Ao deixar sua casa, entrou para o mosteiro de Lerins, onde se destacou pela inteligência, bom humor, docilidade e rígida penitência, que mais tarde acabou exigindo imperfeitamente dos monges sob sua administração. Diante dos excessos de penitência, Cesário precisou ir se tratar na cidade de Arles, no sul da França, local do aprofundamento dos seus estudos e, mais tarde, da sua eleição episcopal.
São Cesário de Arles, até entrar no céu com 73 anos de idade, ocupou-se até o fim com a salvação das almas. E isso fazia concretamente, pela força da palavra anunciada e escrita, tornando-se assim um grande orador popular do Ocidente Latino e glória para a vida monástica, já que escreveu 2 regras monásticas. Em tudo buscava comunicar a ortodoxia da fé e aquilo que lutava para viver com o Espírito Santo e com os irmãos. Por isso, no campo da moral cristã, Cesário de Arles salientava o cultivo da justiça, prática da misericórdia e o cuidado da castidade. Dia 31 de agosto foi quinta-feira, dia de São Raimundo Nonato, padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras. São Raimundo nasceu em Portell, na Catalunha, Espanha, em 1200. Seus pais eram nobres, porém não tinham grandes fortunas. O seu nascimento aconteceu de modo trágico. Sua mãe morreu durante os trabalhos de parto, antes de dar-lhe a luz. Extraído vivo do seio da sua mãe sem vida, recebeu o sobrenome de Nonato, ou seja, não nascido. Apesar da dificuldade, conseguiu o consentimento do pai, finalmente em 1224, e ingressou na ordem, recebendo o hábito das mãos do próprio fundador da ordem, Ordenou-se sacerdote e seus dotes de missionário vieram à tona, dedicando-se nessa missão de coração e alma. Raimundo Nonato foi acometido de forte febre, acabou morrendo em 31 de agosto de 1240, quando tinha apenas 40 anos de idade. Na sexta-feira, 1º de setembro, dia da serva de Deus e mártir, Isabel Cristina Mirade Campos. Isabel Cristina nasceu em 29 de julho de 1962, em Barcelona, Minas Gerais, filha de José Mendes Campos e Helena Mirade Campos. Com o desejo de fazer medicina, foi para Juiz de Fora em 82, para se preparar em um curso pré-vestibular. Estudava, namorava, participava de festas, mas tinha uma vida de oração e sonhava ser pediatra para ajudar crianças carentes. Era sensível, sobretudo com os mais pobres, idosos e crianças, o que certamente aprendeu na família, que era vicentina. Na época, seu pai era presidente do Conselho Central de Barbacena. No dia 1º de setembro de 1982, um homem foi montar um guarda-roupa no pequeno apartamento para onde se mudara com seu irmão e tentou violentá-la. Isabel ficou incomodada com a atitude intrusiva do jovem, tanto que ficou rezando o tempo todo enquanto estava montando os móveis, como ela mesma relatou a familiares e amigos. Ao oferecer resistência, recebeu uma cadeirada na cabeça, foi amarrada, amordaçada e teve suas roupas rasgadas. Como continuou a resistir, foi morta sem piedade, com 15 facadas. Um crime cruel que abalou a família e todos que tomaram conhecimento do caso. Pelo que emerge da autópsia, ela resistiu a esse ataque, mantendo sua virgindade intacta. Serva de Deus, e mártir, a igreja a considera assim, No sábado, 2 de setembro, dia da beata Ingrid Elofsdotter, viúva e freira dominicana. Beata Ingrid nasceu em Skaninge, na Suécia, no século XIII. Desde a infância mostrou-se virtuosa, amável, caridosa e religiosa. Recebeu uma educação nobre e primorosamente cristã. Alma de ideais cândidos, viveu desde os primeiros anos num fervor de piedade que nunca falhou. As virtudes mais heróicas lhe pareciam naturais, e quando muito jovem foi forçada por seus pais a contrair um casamento muito rico. Casou-se na adolescência, como era o costume da época, mesmo contrariando sua vocação. Todo aquele esplendor mundano não a cegou, continuando a viver no mundo sem ser do mundo. Faleceu em 2 de setembro de 1282, no convento de Skaninge, quando era priora daquele mosteiro, com tal fama de santidade e de prodígios maravilhosos, tanto que seu culto logo se estendeu aos povos vizinhos. E hoje, domingo, 3 de setembro, dia de São Gregório Magno, doutor da Igreja. Gregório nasceu em Roma no ano 540, em uma família patrícia conhecida como Anice, de grande fé cristã.
Ele prestou muitos serviços à Sé Apostólica. Seus pais, Gordiano e Sílvia, que a Igreja venera como santa em 3 de novembro, transmitiram-lhe nobres valores evangélicos, mediante seu grande exemplo. Alguns anos depois, atraído pela vida monacal, decidiu retirar-se da política, deu seus bens aos pobres e fez da sua vila paterna, no bairro de Célio, um mosteiro dedicado a Santo André. Ali dedicou-se à oração, ao recolhimento, ao estudo da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja. O Papa Pelágio II nomeou Gregório diácono e o enviou a Constantinopla como seu representante apostólico, onde permaneceu 6 anos. Além de desempenhar as funções diplomáticas que o pontífice lhe havia confiado, continuou a viver como um monge com outros religiosos. Convocado novamente a Roma, voltou ao Célio. Com a morte do Papa Pelágio II, no ano de 590, foi eleito seu sucessor. São Gregório Magno morreu em 12 de março de 604 e foi sepultado na Basílica de São Pedro. Foi também um grande Papa da Igreja Católica. Textos do site católico cançãonova.com. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Aqui a gente traz resumido, mas quem quiser, tiver vontade, pesquise aí a vida dos santos, você vai encontrar fatos muito, muito fortes que vão ser verdadeiramente exemplo para a nossa vida. Encerramos o quadro com a música do Salmo da liturgia deste domingo. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Ouçamos a música. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito. Conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Desde então, começou Jesus a manifestar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Tomando-o Pedro à parte, começou a increpá-lo, dizendo: Deus tal não permita, Senhor, não te sucederá isto. Ele, voltando-se para Pedro, disse-lhe: Retira-te de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas dos homens. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará a um homem ganhar todo o mundo, se vier a perder a sua alma? O que dará um homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, versículos do 21 ao 27. Vamos à reflexão que a gente trouxe do Catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Começamos com o parágrafo 554 do Catecismo. A partir do dia em que Pedro confessou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, o Mestre começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e lá sofrer, que tinha de ser morto
e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro rejeita este anúncio e os outros também não o entendem. Parágrafo 618. A cruz é o único sacrifício de Cristo, mediador único entre Deus e os homens. Mas porque, na sua pessoa divina encarnada, ele se uniu, de certo modo, a cada homem, a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal, por um modo só de Deus conhecido. Convida os discípulos a tomarem a sua cruz e a segui-lo, porque sofreu por nós, deixando-nos o exemplo, para que o sigamos os seus passos. De fato, quer associar ao seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os primeiros beneficiários. Isso realiza-se em sumo grau, na sua mãe, associada mais intimamente do que ninguém ao mistério do seu sofrimento redentor. Há uma só escada verdadeira fora do paraíso. Fora da cruz não há outra escada por onde se suba ao céu. É o sofrimento, né? Através do sofrimento é que a gente chega à vida eterna. Sem esse sofrimento não é possível, né? Por isso que Cristo diz que cada um tem que pegar a sua cruz e segui-lo, né? Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam, porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aqueles que predestinou, também os chamou, e aqueles que chamou, também os justificou, e aqueles que justificou, também os glorificou, né? Está em Romanos. Parágrafo 1022. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, num juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo, quer através de uma purificação, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente para sempre. Ao entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor. É o que Jesus diz ali no Evangelho, que no final ele voltará com os seus anjos e dará a cada um conforme as suas realizações, né? Vamos ver então o que diz o dia a dia com o Evangelho desse texto de hoje. A atitude de Pedro, tentando afastar Jesus do caminho da cruz, mostra que sua concepção a respeito do Messias precisa de alguns ajustes, né? É que Pedro e os demais discípulos acreditavam num Messias glorioso, triunfante, capaz de eliminar pela força os ocupantes romanos. Ao passo que Jesus é um servo sofredor, né? Não veio desta forma que eles esperavam, né? O próprio Judas, né, tinha essa concepção de Jesus. Talvez até foi por isso que Judas o traiu, para forçá-lo a agir com o poder e o esplendor de Deus, né? Com a força. Mas não foi desta forma, né? Sua luta pela justiça implicará o sacrifício da própria vida. Na verdade, a vida de Jesus será tirada pelos dirigentes do povo, anciãos, chefes dos sacerdotes e os doutores da lei, né? O povo, as pessoas que comandavam o povo naquela época. Sua morte na cruz trará a vitória da justiça e do projeto de Deus. Todo discípulo que for leal a Jesus e aplicar sua vida por Deus em favor do povo, terá sua vida resgatada e premiada por Deus. Quem perder a própria vida por causa de mim, a encontrará. Quanto a Jesus, Deus o ressuscita no terceiro dia, né? E entra para a sua glória. E nós estamos aguardando a sua volta para corrigir tudo que está errado, aparar as arestas, separar o trigo do joio. Muito bem, último bloco do programa Minutos do Evangelho, deste domingo, né? Encerrar aí, então o programa trazendo a agenda da nossa paróquia para esta semana, né? Até dia 10 de setembro. Portanto, vamos começar aí com dia 6 de setembro, 19h30, teremos a celebração da missa
com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na nossa Igreja Matriz Santo Huberto. Então, quarta-feira, 6 de setembro, 19h30, celebração da Santa Missa, né? É véspera de feriado, né? Feriado nacional, né? 7 de setembro, dia da independência do Brasil, né? Muito bem, dia 8 de setembro, 19h, é uma sexta-feira, teremos a missa na Igreja Santa Terezinha, do Rio Selim. Também dia 8 de setembro, sexta-feira, 19h, acontece a missa na Igreja São Rafael, do Rafael Baixo. Já no sábado, dia 9 de setembro, 5h da tarde, tem a missa na Igreja São José Operário, do bairro Operário. Após a missa, a comunidade vai estar fazendo ali uma pastelada naquele dia. Também no dia 9 de setembro, que é sábado, 19h, missa na Igreja São João Batista, Nova Estetim, São Cristóvão, né? Missa também às 19h, na Igreja Matriz Santo Huberto, né? No domingo, dia 10 de setembro, 8h da manhã, missa na Igreja São Miguel, na Serra São Miguel. Também domingo, 8h da manhã, acontece a missa dominical na Matriz Santo Huberto. E encerrando no domingo, às 10h da manhã, missa na Igreja São Gabriel, do Rafael Alto. Portanto, aqui, então, o lembrete da agenda da nossa paróquia para a próxima semana. Falar um pouquinho do dízimo, né? O dízimo é muito importante para todos nós católicos, né? E para os trabalhos da nossa igreja. Dízimo, dar-se a Deus e aos irmãos. Seja dizimista. O dízimo é uma forma concreta de manifestar a fé em Deus e viver a esperança em seu reino. Vamos ver os 10 mandamentos do dízimo? Pois é, tem os 10 mandamentos do dízimo. Primeiro, sou dizimista porque amo a Deus e amo o meu próximo. Segundo, sou dizimista porque reconheço que tudo que recebo é tudo que eu recebo de Deus. Terceiro, sou dizimista porque minha gratidão a Deus me leva a devolver um pouco do muito que recebo. 4. Sou dizimista porque aceito como palavra de Deus o que leio na Bíblia. 5. Sou dizimista porque creio e confio em Deus Pai. 6. Sou dizimista porque o ato de partilha irá matando o meu egoísmo. Verdade, né? 7. Sou dizimista porque creio na vida cristã em comunidade. 8. Sou dizimista porque Deus, o único Pai rico, não quer que ninguém passe necessidade. 9. Sou dizimista porque gosto de viver em liberdade e alegria. E 10. Sou dizimista porque quero ver minha comunidade crescer e minha igreja testemunhar o Evangelho de Jesus no mundo inteiro. Para isso que a gente é dizimista, né? E assim a gente vai achar muitos aí motivos para ser ofertante do dízimo. Encerramos então o programa deste domingo, né? Programa Minutos do Evangelho, segunda a sexta-feira, em 2 horários, meio-dia e reprise às 7 da noite. Aos domingos, o programa é sempre ao meio-dia e ele vai além de 1 hora de duração, tudo isso aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiriamense. Mas o programa também está na Rádio Belos Vales, na 89.9 FM, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, o programa Minutos do Evangelho. Ele é mais curtinho ali, mas também traz os compromissos da comunidade, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e uma pequena reflexão, né? Então acompanhem aí, né, em 3 momentos, o programa Minutos do Evangelho durante a semana. O programa Minutos do Evangelho é uma realização da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Huberto. Encerramos o programa com uma oração ao santo deste domingo. São Magno, grande Papa e doutor da Igreja, ao mesmo tempo, homem simples e de grande espiritualidade. Ensinai aos líderes de todas as áreas da vida a seguirem o exemplo de Cristo, servo de Deus e em tudo humilde. Também faça de nós seus imitadores. Amém. São Gregório Magno, rogai por nós. E pela intercessão de São Gregório Magno, que desça sobre todos nós, sobre nossa família, sobre nosso trabalho, sobre nosso estudo, enfim, sobre nossos projetos, a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém. Um bom final de domingo a todos e que esta semana que se aproxima seja uma semana abençoada. E lembremos, né? Setembro é o mês da Bíblia.